nome família significava, na verdade, desde a sociedade grega, vem de famulus, que significa escravo, né? E família é o conjunto de escravos que um senhor tem. Um homem livre, grego, né? Então, a noção de família vem permeada exatamente de um poder de mando, de uma hierarquia dentro que vai constituir a célula da sociedade antiga, sociedade grega. Só rapidinho. Famulus quer dizer escravo doméstico. Família é o conjunto dos escravos pertencentes a um homem nos tempos de Gaio. A família é patrimônio, isto é, herança. Era transmitida por testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos, certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e de morte sobre todos eles. A palavra não é, pois, mais antiga que o férreo sistema familiar das tribos latinas, que nasceu ao introduzirem-se a agricultura e a escravidão legal, depois da cisão entre os gregos e os latinos arianos. E Marx acrescenta: a família moderna contém em germe não apenas a escravidão, servitus, como também a servidão, pois desde o começo está relacionada com os serviços da agricultura. Encerra em miniatura todos os antagonismos que se desenvolvem mais adiante na sociedade e em seu estado. Então ele vai ver aqui como vai se desenvolver essa sociedade e a partir de então uma hierarquização no interior dela. É a partir daí que essa ideia de família vai trazer a ideia de infância enquanto comandada, enquanto parte da propriedade, inclusive, do pai. O pátrio poder. Isso que, né, depois desse passeio aí pela história, né, da constituição da família, mais uma questãozinha, só para colocar mais uma questão. Então, a partir da antiguidade, a ideia de uma criança, ou seja, um indivíduo em formação, não sendo escravo e não sendo feminina, ou seja, sendo um menino, é passível, portanto, de que mais adiante, ele, depois de sua formação, ao crescer, já como adulto, ele vai deliberar na polis grega. Então, portanto, a formação, a paideia, a educação grega torna-se o centro da discussão do que forma o caráter do homem na sociedade antiga. Então, por isso ganha centralidade essa noção de educação e, portanto, de infância, que ela ainda não determina, mas ela pode vir a determinar os destinos da sociedade, da vida incomunicas. Aristóteles vai falar disso, tem um trabalho riquíssimo mostrando essa sociedade antiga, principalmente a grega. Um trabalho que, inclusive, a professora Vera participou da banca, que chama-se Ética, Política e Mediania em Aristóteles. Foi defendido na história da USP pelo Milnei Chazin, orientado pelo Jorge Grespan. Então é muito interessante para vocês terem mais acesso a essa história. Ele vai diferenciar, inclusive, as formas de escravidão, que é a base da sociedade antiga. E aí ele vai dizer, olha, para Aristóteles, deliberar na sociedade grega pressupõe deliberar não simplesmente em favor de si, mas pensando, deliberar pressupõe o conhecimento das possibilidades, das alternativas, e pressupõe deliberar em função também do impacto da consequência da minha ação na vida comunitária. Portanto, deliberar é isso. Portanto, é tão importante a paideia. É por isso que, inclusive, a gente vai ter essa noção de infância e de educação espraiada para a sociedade ocidental como um todo até hoje, né? O pátrio, o poder, o Beto vai falar um pouquinho disso e a gente vai entrar definitivamente no Brasil. O pátrio, o poder vai se colocar no Brasil definitivamente, se a gente colocar até 2002. Olha como a gente não está falando simplesmente da antiguidade, mas de todo, claro, não abstraindo, sendo anacrônico, abstraindo as diferenças históricas, mas pelo contrário, olhando a origem disso, né?
você quiser comentar um pouquinho. Essa que a Dani colocou, né? Então se constitui ali na Grécia essa ideia então de um pátrio poder, ou seja, o poder é do pai, do homem, grego, livre, e a mulher, o escravo e a criança são seres comandados, né? Então daí que nasce inclusive essa noção ligada à infância, à mulher, né, ao escravo, como indivíduos ausentes de fala, que não tem possibilidade de comando, então alguém tem que comandá-los. E aí, então, isso vai se conformando até chegar, inclusive, uma estrutura jurídica, essa ideia de pátrio poder, né? Ou seja, a família, que nada mais, como a gente colocou, tem na sua origem a própria escravidão, família vem do conjunto de escravos, pertencentes ao senhor, isso aqui é a família, né, no fundo, a origem da família, e esse senhor, esse pai, ele exerce o poder de vida e morte, inclusive, sobre todos aqueles membros da família, né, todos aqueles membros, ou seja, se é a propriedade dele, a propriedade ele pode dispor da forma como que ele quiser, né? E essa noção de pátrio poder, como a Dani está colocando, apesar de ter se formado já há um bom tempo, ela se manteve por um longo tempo. Na verdade, ainda se mantém, né? A gente enfrenta, sem dúvida nenhuma, essa questão também aí nos cursos. Os educadores sempre colocam que a mãe, né, a figura principal, geralmente aí, nessa questão, você ter uma ausência do pai, porque ela, teoricamente, é a que vai cuidar das questões da casa, do controle da criança, do controle do filho. E como a Dani colocou, juridicamente, inclusive, essa noção durou até 2002. Né? Então, o Código Civil, que só foi alterado, o Código de 1916 só foi alterado em 2002, é que muda a noção de pátrio poder para hoje, tal poder familiar. Ou seja, um poder aí distribuído entre os dois membros, o homem, o pai e a mãe. Né? Mas ainda, sobre a criança, um poder familiar. Então, por exemplo, você pega a legislação, aí, o Código Civil até 2002, aquela coisa, né? A mulher, ela é mera colaboradora do marido, está na lei, né? A mulher só pode exercer o comando da casa caso o marido esteja desaparecido ou preso por mais de 2 anos. Em qualquer outra situação, a mulher, se discordar do marido, ela tinha a possibilidade de socorrer do juiz, e aí o juiz decidiria, né, se de fato ela teria ou não decisão, por exemplo, a escola que o filho vai estudar. A última palavra é do marido, em termos legais. Né? Se a mulher discordasse porventura, ela poderia socorrer do juiz aí, e o juiz também, né, na configuração dele, acaba sendo o pai também. Né? Inclusive tem uma charge do jornal que eu estudo no doutorado, que é o Jornal Movimento, o Jornal Alternativo, naquela época da discussão sobre da ditadura, né, sobre a questão do divórcio. E aí a charge é o marido com o juiz, assim, batendo nas costas, assim, e a mulher no cantinho, né? Então, eu não sei se ocorrer ao juiz ajudaria muito a mulher aí a decidir, né? A ter essa possibilidade de decisão. Podemos seguir aqui? Então, gente... Uma juíza, né? Oi? Quem sabe uma juíza, né? Quem sabe uma juíza, né? Quem dera fosse uma questão de gênero, né? Mas, infelizmente, é uma questão da estrutura mesmo do judiciário. Né? A gente vai ler aqui um trecho até do Engels, em que ele tem uma clara noção, por exemplo, dessa força que é a magistratura para a conformação e para o controle efetivamente social. Né? Como diz o Balzac, se a gente começar a desconfiar da magistratura, aí é o início da dissolução social. Enquanto a gente está lá acreditando, né, no juiz, por exemplo, teve lá a greve dos professores do Rio, o ministro do STF juntou lá, eles, sentou todo mundo na mesa e fez um acordo. Enquanto está aí, tudo bem. O duro é quando também aquele acordo a classe trabalhadora não aceitar e falar, juiz, eu sei para quem você trabalha. Né? Mas vamos seguir, agora entrando efetivamente aí na questão histórica do Brasil, né, o tratamento. A gente sempre faz essa discussão mais geral aí sobre essas noções que acabam sempre envolvendo a questão da infância, como a gente colocou, atributos de desvalor, a ideia de maturidade. E aí a gente entra efetivamente aí no Brasil. Porque, de qualquer forma, a história da antiguidade pertence a, como diz o Marx, né? Essa história é tua. Essa história, essa narração de te narra, né? Mas assim, entrando no Brasil, indo nesse período, né, aqui a gente trata
esse longo período, que no fundo é o período mais longo da história brasileira, mas que na oficina a gente acaba nem desenvolvendo muito, mesmo porque é um período mais longo, mas um período em que a gente tem menos intervenção, entre aspas, aí, do Estado na questão do tratamento da infância. Não que não tenha, mas essa intervenção do Estado no tratamento da infância, ela se dá mais fortemente mesmo a partir do século XX. Né? A partir do século XX que a gente tem toda a montagem da legislação da infância, toda a montagem, né? Se hoje a gente tem um tribunal só para julgar os ditos menores, né? os adolescentes infratores, se deve aí à construção do século XX. Mas esse período aqui a gente já existiam crianças e obviamente a gente tinha que ter um encaminhamento para elas. Então a gente trabalha aqui essas duas fases, né? Uma seria e corresponderia aí, como a Dani colocou, não são fases estanques, né? Obviamente a história não acabou isso, começou a outra fase, mas são duas fases que dá, de certo modo, para marcá-las muito bem aí, que seria isso que a gente denomina aí de um período colonial caritativo, né? E uma fase já assistencialista filantrópica. O primeiro período colonial caritativo é o período mais longo. É o período mais longo, né, de tratamento da infância. E a historiografia, de um modo geral, coloca que, de fato, nesse período, a gente tem uma ausência quase que completa do Estado, né, no encaminhamento aí. Ausência em termos porque o Estado sempre está presente, né, no Brasil, mas na questão da infância a gente não tem uma posição, ainda que existam legislações que determinam que o Estado deve cuidar dos seus infantes, né, a gente não tem ainda uma determinação muito clara, uma posição muito clara, uma atuação muito clara na questão. Né, mesmo porque nesse período a ideia de uma atuação do Estado era nos negócios públicos. Né, essa questão da infância é uma questão, até hoje, né, é uma questão menor, que de fato é uma questão da caridade. O Estado não tem muito a ver aí com a questão da infância. Né? Deixem as ONGs ou a caridade cuidar disso, né? Porque o Estado efetivamente não teria essa implicação. Então, no período colonial caritativo, que é o mais longo, a gente no fundo vai ter basicamente duas formas, né, de atuação, por exemplo, para a criança dita abandonada, né, que seriam as tais rodas dos expostos, que a Dani vai colocar um pouco aí, né, que era uma estrutura ligada, e daí o nome caritativo, né, ligado principalmente às santas casas e às casas pias, tinha esse cunho religioso. E a roda era justamente aquela, era um cilindro, né, daí o nome, uma roda que ficava no muro das santas casas, e que a mãe, querendo então abandonar a criança, ao invés de abandonar ao relento, né, ela abandonava na roda, girava a roda, tocava a sineta e uma rodeira do outro lado recebia essa criança. Né. Tinha um cunho a roda dos expostos, um cunho religioso, né, no sentido de que as crianças estavam morrendo, por exemplo, muitas vezes sem batismo, e aí não virava anjinho, né? Aquela coisa da criança que vira anjinho. Então a Igreja Católica, a preocupação de que essas crianças, antes da morte, pudessem ser batizadas para poder virar anjinho, ela cria, né? Pelo menos essa é a noção que está por trás da ideia de roda dos expostos. E a outra figura, outra forma de cuidado aí nesse período colonial caritativo, era as câmaras municipais. As crianças abandonadas, né, e aí tem várias distinções, né, entre abandono, entre exposto, distinções aí dessas palavras, mas as crianças abandonadas, teoricamente, quem deveria cuidá-las era a Câmara Municipal. E a Câmara cobrava um imposto chamado finta dos expostos, né, e que com esse valor ela deveria manter essas crianças. Todavia, né, o que a gente percebe aí nas fontes, na historiografia, é que as câmaras sempre, né, fugiam a essa obrigação e utilizavam muitas vezes esses valores para pagar amas de leite, né, que é a tal da Nutriz. A Nutriz era uma outra forma também de cuidado aí com essa criança. Né, a ama de leite, a gente fica até meio impressionado, mas ama de leite, profissão, né? Era uma profissão. Não à toa, inclusive, a gente vai ver no início do século XX, tem até regulamentação da profissão ama de leite.
né, que, como a Dani coloca, muitas vezes a gente não percebe, mas obviamente para ser ama de leite, exercer a profissão ama de leite, você tem que estar, né, manter grávida. Se manter grávida, né? Então, Difícil, imagine, né? O que era uma das únicas possibilidades para o homem livre, né, nesse período, que não tinha, aqui ou era escravo, né, uma economia voltada para fora, ou você é escravo, ou você é senhor, o homem livre. E a historiografia aí está cheia de estudos nesse sentido do homem, como era a vida desse homem livre aí no período colonial aqui no Brasil. Mas basicamente o que existia era o plantation, a grande plantação, o latifúndio, a partir do latifúndio, com trabalho extensivo, em larga escala, força de trabalho praticamente sem técnica, né? Então é a base do plantation. Quem quiser mais estudos sobre isso, Caio Prado, ele é uma expressão importante para discutir um pouco isso, mas isso é relevante na medida em que a gente pensa que o trabalho no Brasil era compulsório, escravo, né? E o trabalho livre que existia era um trabalho que vivia nas franjas. Era um trabalho das quituteiras, era o trabalho do serviço, do mascate, o trabalho do capitão do mato, o trabalho, portanto, né, do capataz, o trabalho da ama. Eram poucas as possibilidades efetivamente, né? Então, de certa forma, a gente vai ver profissões que hoje seriam difíceis da gente imaginar, mas que na época eram colocadas como fundamentais. A roda, né, na verdade vai surgir em Roma, em 1203, instituída pelo Papa Inocêncio III, e as casas pias, né, então nasce lá na Itália, mas chega em Portugal em 1492, quando se institui as casas de misericórdia em Portugal. Né? E só em 1783, o intendente Pinamanique vai instituir para todo o reino, portanto, Portugal e as colônias, né, a legislação que universaliza a roda dos esposos, né, como uma política do reino, coordenada pelas ordenações manuelinas, filipinas, afonsinas. Então, o tempo todo o trato da criança chamada abandonada vai se dar por essas ordenações, no caso de Portugal e das colônias. Né? Essas casas pias, Santas Casas de Misericórdia, formavam uma verdadeira rede hospitalar. Uma coisa muito curiosa é que no caso de Portugal, né, principalmente a partir de 1700, são poucas as casas de misericórdia, né, casas pias. As casas pias, então, vão ser de 1700 e no final do século XVIII. Então, o que vai acontecer? São poucas as casas. Só que a partir de um crescimento da miséria, do domínio, das guerras, etc. e tal, vai aumentar extraordinariamente o número, porque com guerras os maridos vão embora, as mães solteiras, etc. Então tem toda uma discussão em Portugal, bastante desenvolvida essa discussão lá, sobre o encaminhamento, o tratamento da infância, principalmente a chamada exposta, desvalida ou abandonada. Em primeiro momento, eram todos chamados de enjeitados, que vem da palavra rejeitar. Só que isso acabava não condizente com depois a complexificação disso. Nem todas as crianças eram abandonadas. E veja, como era uma política de cobrar tributos para o estipêndio, e as câmaras, elas financiavam essas crianças, tinham que se classificar a partir, principalmente do século XIX, o que era uma criança que tinha sido posta na roda, que essa tinha direito ao financiamento, e o que eram as outras crianças chamadas desvalidas, que eram filhas da pobreza, da falta de possibilidade dos pais cuidarem, não tinha sido exposta. Outra, que era também a abandonada, que tinha sido colocada a ermo, não na roda. Então veja, então tinha que se classificar e por isso se altera a terminologia em relação a elas. Mas todas eram consideradas no primeiro momento enjeitadas. O Machado de Assis, no Brasil, vai tratar como enjeitado. Tem um conto muito interessante dele que trata da roda dos esposos, que chama Pai contra Mãe. Gente, esse conto é lindo, ele é emocionante. Não tem como não ler esse texto com a voz trêmula. Esse texto é a história de um homem que não conseguindo se ater a muitas profissões, não conseguia se manter nenhum trabalho,
se tornou caçador de escravos. Candinho. Apaixonou-se por Clara, casou-se e logo mais, morava com a tia Mônica, logo mais veio então o Rebento. Um só. E, por felicidade, veio um menino. No entanto, a recompensa pelo resgate dos escravos fugitivos começou a se escassear. E ele passou a não ter mais meios de subsistência. O que fazer? Sem dinheiro para pagar o aluguel, sem dinheiro para comer, o que fazer? E tia Mônica então diz pela primeira vez: por que não levamos então a roda? O quê? Nunca! Era com muito pesar. E aí, depois de muitas penúrias, foi então que, depois de muito pensar, de buscar alternativas, de revirar os anúncios de jornais, de nenhuma recompensa conseguir, foi então que ele concordou em levar a criança à roda dos expostos na Rua dos Barbões. E aí, chovia aquela noite. Então, deixa essa criança tomar o último leite que vai ter da mãe, e no dia seguinte levarei a roda, prometo. Foi quando ele vai atrás. Então ele vai, pega a criança, e pensando que a rua poderia não ter fim, mas era a rua. Ele não queria chegar à roda. Abraçava mais que podia, beijava, queria ver crescer, brincar, pular. E aí, próximo de chegar à roda, olhou e viu uma escrava na mesma descrição, uma negra, na mesma descrição do anúncio. Era ela, a escrava fugida. Arminda! Gritou. E Arminda, sem descuidar, virou. Aí foi a entrega. Ele correu, deixou na farmácia a criança, correu atrás dela. Cenas do próximo capítulo para quem leu. E é surpreendente o final. Conta, vai. Pai contra a mãe. Só uma questão. Ela estava grávida. A escrava. E aí desenvolveu o desfecho lá. Bom, mas a primeira lei de adoção é de 1904 na França. Só quem tinha mais de 50 anos sem filhos podia adotar, né? Mas a roda, como o Beto falou, era uma questão muito problemática, né? Porque não existia a questão da adoção, não existia nada. Então, apesar de a roda ser tão importante, principalmente em Portugal, quando a exposição de crianças aumenta, só para vocês terem uma noção, que quando a gente fala assim, entre 1620 e 1709, apenas 2% isso em Portugal, 2% dos nascidos eram enjeitados. Entre 1710 e 1739, a porcentagem sobe para 6%, continua em ascensão. De 1740 a 1789, vai para 20%. Sobe ainda mais entre 1790 e 1809, chegando a 36%. Mas não é tudo. Entre 1810 e 1819, mais da metade dos nascimentos da região de Guimarães, 54% tiveram suas crianças abandonadas. Quando chega a isso é que o Pinamanique então decreta a universalização da roda dos expostos. São criadas 42 rodas dos expostos no Alto Minho, região do norte de Portugal, que compreende lá Braga, tem uma série de cidades, uma região que era de castelos, etc. Lá se expande bastante as rodas. Também em Algarve, ao sul de Portugal, 18 rodas são instituídas. Mas vocês veem que, de certa forma, são poucas. Mas em Portugal ainda teve um monte de rodas perto do Brasil. No Brasil, muito poucas. No início, período colonial mesmo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E veja, basicamente, pensando assim, na época de 1700, mineração, o espaço privilegiado do urbano no Brasil, Minas Gerais, né? Ouro Preto, das 986 crianças abandonadas, 50 saíram da roda só,
da roda dos dispostos, ou seja, das casas de misericórdia. Basicamente, portanto, a roda não era a regra para as crianças no Brasil, porque inclusive não existia essa estrutura. Então, o que era efetivamente o destino dessas crianças? Tem um livro muito interessante, que é Uma História Social do Abandono de Crianças, de Portugal ao Brasil, século XVIII ao XX, organizado pelo Renato Pinto Venâncio. A Maria Luísa Marcílio é uma professora demógrafa histórica lá da USP, ela tem estudos especializados em vários lugares do Brasil como foi esse tratamento da criança chamada exposta, desvalida e enjeitada. Tá? E aqui é muito interessante que ela vai levantar que no Brasil a regra efetivamente eram as famílias acolhedoras. Então efetivamente, e principalmente nos estudos foram levantados que as famílias geralmente acolhedoras das crianças eram famílias que não tinham escravos ou que tinham poucos escravos. Essas crianças se tornavam geralmente criadas, domésticas, né, e principalmente se fosse menina. Mas geralmente então o destino dessas crianças eram essas famílias. Para variar, no Brasil a gente concilia tanto o pleno desenvolvimento quanto a falta dele, né? Então a gente paga também pela falta de desenvolvimento. Haja vista aqui as violências, inclusive, em relação ao trabalho infantil que foram cometidas sob a face, né, dessa política, digamos assim, em relação às crianças abandonadas. Só pode falar, então, é isso que a Adriana está colocando, né, que apesar então, de ter essa questão das casas, das rodas dos expostos, né, como vem de Portugal, existia sem dúvida, mas aqui nas capitais, como a Adriana está colocando, não existia efetivamente. Então, o que no fundo a gente tem basicamente aí para recolhimento das crianças são as tais famílias ou mesmo as amas de leite, né? As amas de leite, inclusive, tem toda uma discussão acerca da questão de que elas pegavam até 15 crianças, porque o estipêndio pago pelas câmaras municipais para que elas cuidassem das crianças era tão baixo que muitas vezes elas pegavam mais de 15 crianças e a mortalidade também infantil era muito alta. Muitas mães também, muitas vezes, como está colocando, essa questão da miséria, principalmente do homem livre, no período colonial, é muito presente. Muitas mães colocavam, inclusive, as crianças recém-nascidas na roda dos expostos, para depois tomá-las, as próprias crianças, né, para poder receber também esse valor, né, esse estipêndio aí, esse valorzinho. Essa questão das amas foi a segunda forma mais utilizada, né, em relação às crianças que eram cuidadas, não pelas famílias, mas pelas amas, geralmente ligadas à roda, porque tinham que ser expostas. A criança chegava, como o Beto colocou, a primeira coisa que se fazia era batizar a criança, porque a ideia era que a igreja ela não aceitava o aborto e o infanticídio, mas o enjeitar ela sempre aceitou, tanto que nasceu lá a roda, né? Nasceu em Roma. Então, no caso, a ideia era que as crianças não morressem e fossem para o limbo, mas vivessem eternamente no limbo. Então, portanto, essa política de apoio. As câmaras não tinham como se apoiar em casas de misericórdia, então acabavam, de alguma forma, cedendo muito mais as crianças às amas. A ama, né, o aleitamento, como os médicos, principalmente do século XIX, vão colocar mercenário, venda, né, essa troca de estipêndio para amamentar, era que eles chamavam de mercenário. Começa-se então uma crítica muito pesada às amas, que inclusive tinham que ser exames periódicos, tinham uma carteirinha com todos os patrões que elas tiveram, ou com quem elas prestaram serviço. Tinha toda uma regulamentação, uma alta controle e vigilância por meio das câmaras, né? E passa-se então a tentar querer